E o Ricardo tá... Nossa, também é novo, eu ia perguntar. Dois novatos de... Dois jovens aí. Jovem não, né? Eu sou já... eu tô quase conseguindo o passe do idoso. Quase. E aí, Ricardo, tá gostando da brincadeira? Sim, tô gostando. Brincadeira séria. Brincadeira séria. Aprendendo bastante. Sim, sim. Importante é isso. Tá uma Câmara unida, uma Câmara bacana. Que a gente entra, né? Sim. E uma atividade nobre como essa. Né? Sim. E você que é jovem também, assim, de espírito, estou falando de espírito. Jovem de legislatura, de cargo, né? Claro. De função. O que você está achando do negócio? Olha, é uma experiência muito interessante, né? Você não tem os poderes que você gostaria de ter, né? De resolver problemas como você gostaria de resolver, porque tudo tem que passar praticamente na mão do executivo. Mas o fato de você ter o poder de legislar e o poder de fiscalizar é de suma importância, porque você tem uma resposta do executivo. Quando o executivo enxerga que você tem boas intenções, está bem intencionado, quer o melhor para a cidade, lógico que a resposta vem. Então eu não tenho assim nenhuma dificuldade com nenhuma pasta de nenhuma secretaria. Todos os pedidos que nós fazemos, eu faço um pedido fundamentado, pelo menos a gente tem resposta. Você não tem... Sim ou não? Dificuldade, e eles têm dificuldade com você? Ou... Não, eu não vejo que eu não tenho nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de divergência com ninguém. Como, por exemplo, hoje, eu participei de uma reunião hoje da Comissão de Constituição. E nós estávamos discutindo lá um projeto de lei apresentado pelo Executivo, fazendo a cessão de um ônibus da Secretaria da Cultura para a Indurb. Então, nós fiz um questionamento para o prefeito para saber se essa sessão seria gratuita, onerosa, assim. A exemplo do que tinha acontecido com os caminhões de lixo. Então, são coisas assim que, às vezes, o administrador fala, poxa, mas por que esse vereador quer essa informação? Aí, nada mais óbvio do que você trazer as pessoas para conversar com a comissão e esclarecer, qual é o nosso objetivo? É esse. Claro. Qual é o objetivo? Nós queremos que o serviço ande. E isso aconteceu. Então, foi simples, praticamente em 15 minutos, nós solucionamos os problemas e acabou as divergências. Você, Ricardo, está tendo algum tipo de problema com o prefeito? Não. Com o que você está achando? Eu reparei que de uns 30 dias para cá, acho que as críticas construtivas às vezes é bom, né? Então eu andei criticando demais a prefeitura, a gestão, os secretários, e vejo que de uns 30 dias para cá vem mudando o comportamento do prefeito, vem o comportamento dos secretários, a atenção com os vereadores, que eu achava que era, que o Meire acabou de falar, que é um poder que você não tem, mas tá bacana. Eu acho que a Câmara está unida, está uma Câmara totalmente nova, diferente, e acredito que acho que essa Câmara atual vai entrar para a história de Bauru, uma Câmara ativa na cidade. Muito bom. Está chegando bastante pergunta. Quanto melhor vocês sintetizarem, melhor, sem matar a ideia, é importante. A primeira veio até pelo meu celular aqui. A Diomara, ela pergunta, Duda, pergunta para o Meira sobre o processo da Quinta da Bela Olinda. Ontem, tanto eu quanto o vereador Ricardo nos manifestamos a respeito da Quinta da Bela Olinda. O vereador Ricardo foi à Quinta da Bela Olinda, fez uma entrevista com ela, inclusive, e ela apontou várias dificuldades e problemas que são constatados. Eu já conversei com ela, também fiz um contato com o procurador do município, o Ricardo Chama, para saber o seguinte, tudo que, não tem esgoto lá porque tem um processo lá e não pode mexer, não é nada disso. O que nós descobrimos é o seguinte, agora eu pedi formalmente para o procurador, para que ele me aponte no mapa qual área da Quinta da Bela Olinda é objeto do processo. Aquela área que for objeto do processo, de fato, o poder público não pode fazer uma intervenção enquanto não finalizar o processo. Agora, as demais áreas da Quinta da Bela Olinda, sim, podem ser feitas intervenções do poder público, inclusive com rede de esgoto. E é isso que eu vou cobrar agora. Mas é verdade, lá na Quinta da Bela tem esgoto a céu não, aberto? Tem. É coisa de Belém do Pará? Não, é coisa que é inacreditável. Então é uma coisa que o poder público precisa fazer a intervenção urgente e imediata por uma questão de saúde pública, por uma questão de higiene, por uma... Mesmo esses bairros mais distantes de Bauru, acho que esgoto a céu aberto tem bastante lugar assim.
Não tanto, tem ainda, mas é muito pouco. Agora, Claro, aqui né? na Belo Olinda... No estado mais rico da nação, tem uma Não, cidade... é você gastando com uma estação de tratamento de esgoto quase 100 milhões e você ainda Quase tem 100 esgoto, milhões, você vai tem gastar bairro que não mais tem de a rede 100. de esgoto ainda. Tem o Ferradura Mirim. Ontem não mesmo tem esgoto. o prefeito Gazeta Ferradura não tem? Também não tem. não tem. Ferradura é Não céu A aberto. ferradura inteirinha, não tem? Praticamente toda a ferradura não tem verdade. esgoto. Pelo amor de Deus. E a ferradura, sabe, né? Ela nasceu É verdade. depois do projeto do desfavelamento, que era chamava desfavelamento, sim. né? Em que foi no governo... Desfavelamento significou, tirou de uma favela e pôs na outra. Não, na verdade foi o seguinte, a Ferradura Mirim, a história tem que... Eu participei um pouco, eu vivenciei essa história aí. Quando foi feito o projeto Desfavelamentos, que foi retirado várias comunidades e tudo, levado tudo para o Fortunato, que foi feito um processo de mutirão, lembra que era processo de mutirão, o pessoal fazia Sim. mutirão? Ainda quando foi o dia que levou todas as famílias, os terrenos onde foram desocupados tinham que ser limpos pelos seus respectivos proprietários e tudo mais. Tudo bem. Isso aconteceu. Aí sobraram lá pelo menos, ou restaram algumas famílias que não conseguiram ser contempladas com as casas. Mais ou menos umas 6 famílias, 30 pessoas. O prefeito Tidei de Lima, na época, encontrou um local lá perto da ferradura, onde é a Ferradura Mirim, e aí o proprietário de um imóvel lá foi lá e reclamou, falou que não ia deixar o pessoal entrar e tudo. Eu, capitão da PM, fui ao local, conversei com os proprietários, conversei com as pessoas que estavam lá ocupando aqui, porque eles tinham saído da comunidade onde eles estavam, que era a favela São Manuel. E aí fiz contato com o prefeito, na época era o Daltair Valim, era o presidente, era o chefe de gabinete. E aí a recomendação falou, pô, Meira, fala para eles aí aguardarem. Tu foi um responsável da prefeitura lá, que em 30 dias a gente resolve o problema. Resolveu o problema? Hoje transformou-se numa comunidade com mais de 1.200 barracos. Sim. E aí você totalmente desprovido Absurdo. De tudo. Isso aí o que é? Omissão do poder público. Sim. Claro. O prefeito era o Tidei na época, então. Te Tidei. dei. Soraya Falcão, ela pergunta para os vereadores, então começa respondendo você. Sim. Lá. Os postos de saúde estão abandonados. Os exames estão demorando demais para chegarem. Deveria se dar mais atenção à saúde. Isso aí acho que é um pedido de 17 vereadores, acho que 18, se tivesse mais um, é o que iria estar pedindo para o secretário de saúde, é isso. É mais atenção aos postos de saúde, é mais atenção aos horários, que fizeram mudança agora no horário de retirada de medicamentos. Antes tinha um horário, agora é um horário até meio-dia, se você chegar meio-dia e 10, você já não tira mais medicamento nos postos. Então isso aí é questão de fiscalização mesmo dos vereadores e do próprio secretário de saúde estar frequentando esses postos para ver a real dificuldade que a população passa A ali. saúde melhorou muito pouco ainda, né? Não tem ainda sinais de melhora, assim. Melhora O que mesmo. acontece é o seguinte, o quadro de funcionários da saúde hoje é deficitário em 600 funcionários. 600. Mas diz A que prefeitura essa hoje mata não tem condição de contratar mais nenhum funcionário, porque já está acima do limite prudencial da folha de pagamento. Ou seja, qual a perspectiva que você vê de melhora? Muito pouca. Então eu fico assim, eu falo isso para o secretário Fogolin, Fogolin, eu não sei qual milagre que você vai fazer para você mudar isso. Com tudo porque eu não isso que consigo você ver. está colocando agora, como é que você vê o fato do prefeito, e até por sugestão do Fogolin, ter assumido 2 milhões por mês para assumir o hospital de base? Ontem eu fiz essa pergunta para ele, falei, como é que você vai arrumar 24 milhões por ano? Por ano. Aí ele falou, vou pegar 16 milhões de tal lugar. Hoje o pronto-socorro, que hoje é a porta, hoje tudo que eu tenho de problema vai para pronto-socorro. Então eu tenho gente internada praticamente acomodada em maca e tudo. Como o hospital de base vai ser uma porta de entrada, eu vou ter lá a gestão do hospital de base pela prefeitura, eu vou ter um lugar para acomodar esse paciente. Então todo aquele recurso que eu gasto hoje no pronto-socorro vai ser de uma certa forma transferido para o base. Ele falou que aí são 16 milhões. Mais 6 milhões que ele falou de uma outra fonte, enfim, fica catando migalha para conseguir 24 milhões. Eu falei assim, olha, prefeito, eu tenho assim muito receio que
que você não consiga dar a contrapartida necessária para isso. Aí eu até fiz uma brincadeira não, na verdade falei sério, na frente de outros vereadores, que estavam lá conosco jantando. Eu falei assim, olha, você quer ser reeleito com 90% de voto? Não com 82% igual o Rodrigo, com 90%. Você vai ser o prefeito da história de Bauru? Ele falou, você só tem um jeito, você tem que ter dinheiro em caixa. Para você ter dinheiro em caixa, eu vejo duas saídas para você aqui. 4 anos vai ter. Concessão do DAI. O pessoal fica bravo comigo, mas concessão do DAI. O DAI é uma empresa altamente rentável, mas nas mãos da administração municipal ela é ineficiente. Você produz 100% de água potável e perde 47%. Concessão, você quer dizer privatização. É mais ou menos por aí. Você faz uma concessão onerosa. Que ou entra seja, dinheiro na uma prefeitura. outorga onerosa. Exatamente. Você tem uma receita anual de 300 milhões do DAI. Se você pedir 2 vezes a receita para a empresa que assumir, que são 400 ou 500 Nessa milhões... hora que você está tomando essa posição, você está se tornando antipático para um montão de gente. Eu posso ser antipático para um monte de gente de Bauru, não. São pessoas que têm que cair na real, que isso não pode mais ser administrado pelo Poder Público Municipal. Eu tenho funcionários de carreira do DAI, altamente capacitados e competentes, que disseram para mim que se fosse uma empresa privada hoje, ou uma empresa terceirizada, o DAI funcionaria com 400 homens. O DAI hoje tem 800 homens e mulheres. Então significa Eu acho que o presidente do DAI vem essa semana aqui, não sei se é amanhã. Ele pode ter, talvez ele não, como presidente da autarquia, ele não vai ser tão transparente e aberto como eu estou falando. Mas eu tenho certeza que ele, como um cidadão engenheiro e competente como ele é, eu tenho certeza que ele se afina com a ideia, se alinha com a ideia que eu estou apresentando. E uma outra meio de concessão que poderia vir captar dinheiro para os cofres públicos é a concessão do lixo, desde a varrição de rua até o ponto final, que é o tratamento do lixo. Se você fizer isso para uma empresa em que ela faça todo esse processo, isso ainda é uma concessão onerosa, isso entra recurso para o município mensalmente. Poxa vida, o que mais um prefeito precisa hoje é aumentar sua capacidade de arrecadação. E não tem. Agora, eu não vejo outra saída a não ser essas duas atividades que hoje é abarcada pelo Poder Público Municipal e que nós temos a absoluta certeza e convicção de que ela não é eficiente ao ponto que nós gostaríamos. A verdade é uma só. Essas ideias do Meira são ideias que passam aqui pela TV Prevê, por ex-vereadores, tudo há bastante tempo. Agora, a verdade é uma só. Dentro de 4 anos, poder público nenhum vai aumentar a arrecadação se não subir as alíquotas de impostos. E também subindo não quer dizer que vai aumentar, porque o povo e os empresários, quem paga imposto é o povo e empresário. Está todo mundo no limite. Exatamente. Todo mundo no limite. Repasse federal não tem, repasse estadual não tem. A verdade, a única coisa que você pode diminuir um déficit ou sair até de um déficit é enxugar. Exatamente. Enxugar é doloroso, é mandar gente embora, muito doloroso, muito. É economia, muito exatamente. Então você tem 2 meios. Agora, aumentar estão fazendo assim, eu vou tirar dali, vou tirar de lá. Não vai. Tá? Eu tenho certeza que se você tivesse um caixa aí, uma receita na ordem de 500, 600 milhões, que eu acredito que é o que poderia ser arrecadado com essas concessões, lógico, você teria uma tranquilidade. Se aumentar 20%, você não vai nem pedir, não vai ter mais essa imploração de pessoas como tem lá, por exemplo, na Vila São Paulo, tem 4, 5 ruas lá que você não foi contemplado pelo PAC. Se não foi contemplado pelo PAC, depende do governo municipal. O governo municipal não tem recurso para pagar, então não faz o asfalto. E o PAC está funcionando direito? Está funcionando, tá. Agora que eu vi a próxima pergunta que eu estava lendo já aqui, ó. Ela vai falar do asfalto de Bauru. Que coisa horrível. Muito pior que os buracos de Bauru é a qualidade do asfalto. O carro anda assim, ó. Tem lugar de Bauru que... Agora, vai fazer o asfalto em Bauru outra vez?
Para de reclamar disso, porque não vai, e nós vamos ficar anos e anos com isso. Para de pedir prédio novo, os pronto-socorro novo, e ficar prometendo isso aí, fazendo marketing em cima dessas besteiras, porque vocês vão ficar 4 anos no governo e vão ver que não é por aí. E o povo tem que entender também, não dá para ficar exigindo do Gazeta aquilo que ele não vai conseguir fazer mesmo. Se prometeu. Prometeu, campanha é campanha. Aqui nesse país, todo mundo se elege com os seus defeitos, mas tem que administrar com as suas qualidades. Sim. Nem tudo que se promete campanha, de fato você tem condições de fazer. A grande maioria do que se compõe, no país inteiro, não é aqui em Bauru. Verdade. Você promete tudo que você quiser. Olha lá, essa que vai falar de vereador é a Luísa do Ouro Verde. O que você tem a dizer sobre o asfalto de Bauru? O PAC asfalto vem e depois logo tem que fazer remendo? Eu entendo o seguinte, isso aí depende do edital. Você tem que fazer um edital colocando especificações técnicas e colocando como que você quer o asfalto. Uma coisa é o seguinte, se eu fizer um asfalto com uma casca de ovo, como a gente diz, eu asfalto 500 ruas. E aí, se eu for fazer um asfalto de fato direito e com boa qualidade, eu vou asfaltar 200 ruas. Você, como administrador municipal, e você tem lá um recurso, né? Você fala, eu posso asfaltar 500 ruas com tantos milímetros, com uma casquinha, e eu posso asfaltar 200 ruas com uma boa qualidade que não vai ter problema. Qual que eu faço a opção? 200 ou 500? O poder público, não tenha dúvida, que o gestor vai falar, eu prefiro colocar uma casca de ovo e asfaltar 500 ruas, porque o número maior de beneficiários. E até porque, né, na imagem de um prefeito, a realidade é essa. Na imagem de um prefeito, fazer esgoto não aparece. Não aparece. Por aí. E fazer capinha, fica daqui. Assim foi no Jardim Mendonça. No Jardim Mendonça, na gestão do Rodrigo, ele chegou no povo lá e falou... A administração atual, a vida inteira foi assim nesse país. Vamos fazer, vocês querem asfalto ou esgoto? O povo falou, nós queremos asfalto. Então toma. Fez asfalto no bairro inteiro, hoje não tem esgoto e está lá se deteriorando tudo porque não tem escoação de água. Isso é uma realidade. Não sei, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 25 anos, eu não lembro direito. Não sei se vocês lembram do ministro da Educação, foi até vice-presidente depois, que era do Nordeste lá. Esqueci o nome dele agora. E nós estávamos num congresso em Santa Catarina de Educação. E foi logo que tinha saído o Código do Consumidor, que é o maior absurdo. A única atividade comercial onde só tem deveres para o dono é o Código do Consumidor para a escola. O cara não precisa pagar. E você não pode fazer nada. Ele fica 1 ano sem pagar. E tanto é que a situação que estão as escolas de 1º e 2º grau. As públicas, os contratos é meio ano. Então, ainda com meio ano, elas têm condição de não aceitar mais o aluno. Nós, 12 meses. Aí eu virei para o ministro, era de Pernambuco, meu Deus do céu. Deu um branco agora. No congresso ali conversando. Não era Jorge. Eu virei para ele e falei, o Zé Luiz estava junto comigo, se o Zé Luiz estiver assistindo, me acorde. Eu falei, ministro, é um absurdo. Ele falou, eu concordo com você, mas professor, esquece que essa guerra você vai perder. Eu falei, mas por quê? Porque o dono de escola é 1, 2, no máximo 3, 4 pessoas. E por menor que seja a escola, os pais são 200, 300, 400, 1000. E os políticos, o ministro me contando isso na época, e os políticos vão fazer média. Não com o dono da escola, mas com os pais da aluno. Vão fazer média com os donos. Olha, eu falei, esse cara está enganado. Olha, a hora que a gente estava quase conseguindo isso, deu reviravolta e está aí. Até hoje, as escolas perdem recursos, enfrentavam uma inadimplência de 20% e 25%. E isso, milagrosamente, nesse ano, caiu para 4, 5. Nossa. Todas as escolas, com quem eu converso, está na faixa de 4, 5. Ou a família se organizou, quem ficou na escola mudou muito. Eu acho que 4, 5 é muito, mas é suportável. Eu acho que é um planejamento familiar, porque hoje é o seguinte... Parece que teve isso, né? Eu acho que sim. Porque a família se reorganizou. Hoje eu acho que o fundamental é a educação e saúde para a família. Depois você vem... Fazia mais de 20 anos que eu não vi uma inadimplência de 4, 5 na escola particular. A que estava melhor que eu conversava era 15, 18.
19, 20. E escolas fechando no país inteiro, como ainda de imprensa. E se você proibir alguma coisa para o aluno, ou apostila, ou alguma coisa, a promotoria te processa dizendo que você está constrangendo o menor. O pai que não paga não está constrangendo. Quem constrange? Então você não pode fazer isso. A orientação do sindicato é não faça isso de jeito nenhum. O que você tem que fazer é a hora de renovar o contrato, ou seja, 12 meses depois, você não aceitar mais ele na escola. Aí você entra na justiça. Hoje está aparecendo na escola pais que você não renovou a matrícula e entrou com execução em 2012, 2013, agora que está indo um oficial de justiça na casa deles, agora ele vem procurar a escola para fazer o acerto. Negociação. Entendeu? Entendi. É 5 anos na justiça. Eu imagino. Então, aí, essa é a grande realidade. O que nós falamos para ela? Filha, o asfalto você esquece, né? Não é esquece não, ela tem razão, o problema é uma decisão do prefeito. Não, ele tem mas, que... mas com o que o prefeito pode fazer com isso? Não, é aquilo o próprio Ricardo falou. Não adianta ficar com. Vocês querem esgoto ou querem asfalto? Eu quero asfalto, aí faz um tem que asfalto. começar, na minha opinião, acho que a prefeitura, os órgãos competentes têm que começar a ter atitude. Que com a atitude vai começar a mostrar o resultado. Tipo lá no Distrito 4. Que fica lá na Quinta da Bela Linda. Sim, vai lá no Distrito 4. No Distrito 4. O cara faz, a prefeitura monta lá um distrito para colocar várias empresas. Tem 2 empresas sendo construídas lá, bonita, uma fábrica de sabonete, porém não tem asfalto, as tampas de esgoto toda aberta, não tem uma placa de sinalização de rua. Então, do lado já tem um movimento de assentamento. Então é uma coisa que, era ali está o crescimento da cidade, é empresa, é emprego, está abandonado. Então, se a prefeitura não tomar lição de casa, que nem o Meira está falando aí da concessão do DAI, concessão até da Endurbe, se não buscar alguma solução de vir dinheiro para cá, a gente vai ficar nadando contra a maré. E a nossa cidadezinha só tem 400 mil. Só 400 mil habitantes. E a cada vez aumentando mais. Claro. Ó, o Marcos Eduardo Monteiro pergunta de convidados. Boa tarde. Coronel Meira, tem alguma previsão na instalação de câmaras de vídeo monitoramento em Bauru? Isso precisa, com a violência que aumentou, meu Deus do céu. Marcos, Coronel Meira, ele perguntou para o vereador. Não, tem. Eu pergunto para o coronel. Tem alguma previsão? Tem, sim. O projeto está... nós temos uma emenda parlamentar que foi autorizada. Para trazer essa emenda parlamentar do deputado Capitão Augusto, tem todo um trâmite burocrático que passa pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está vinculado ao Ministério da Justiça. O Major Hudson da Polícia Militar é a pessoa que foi designada pelo Coronel Ayrton para sanear todos esses trâmites burocráticos. Esses 300 mil de emenda parlamentar, eles vão ser destinados à compra das câmeras. E outros 700 mil reais vão ser oriundos do governo estadual, que já foi autorizado pelo secretário da Segurança Pública, pelo Fundo de Incentivo da Segurança Pública, pelo fundo do FISP. Esse recurso de 700 mil ele vai servir para comprar os equipamentos, o software e o video wall. O que é o video wall? O video wall é a grande tela que vai ser instalada dentro do centro de operações da Polícia Militar, que vai receber as imagens. Então, você tem 2 partes. Você tem a instalação do video wall, do software que vai receber as imagens, que vai armazenar as imagens, e você tem a aquisição das câmeras. Depois, você tem uma manutenção dessas câmeras, que é a empresa que vai ceder a fibra ótica para fazer a canalização das imagens, ou seja, a transmissão das imagens. Então, tudo isso é um trabalho que depende parte do recurso estadual, que já foi liberado, parte do recurso federal, que também foi liberado e depende de alguns trâmites burocráticos para que ele chegue à Prefeitura Municipal e ela possa fazer a licitação. O prefeito Gazeta garantiu que, além dos 300 mil, ele vai colocar mais outros 200 ou 300 mil para que possamos colocar inicialmente 15 a 20 câmeras. Então, Bauru vai ter sim o vídeo monitoramento. Esse é o meu grande sonho. E eu tenho certeza que agora
praticamente está tudo encaminhado, tudo engajado, tudo sincronizado para que isso aconteça. É uma questão de tempo apenas. O Luiz Cláudio da Vila Falcão pergunta: senhores vereadores, estou fazendo um pedido para que o município de Bauru comece a fazer a limpeza dos córregos na cidade. Todos os córregos estão soterrados de areia. É necessário limpar agora e preparar a cidade para as chuvas. Vereadores, vamos apoiar essa causa. Como vocês usam a tribuna, já podem começar a cobrar esta ação. Sim, isso aí foi tema da penúltima audiência. Foi. Do Manelo Zila, referente às limpezas do rio. Isso aí já está sendo discutido com o pessoal da obra, estão atrás até da máquina, acho que é uma draga, né? Para fazer a limpeza desses rios. Isso daí já está para acontecer, sim. E não deve ficar tão caro. Não, não vai ficar, não. Eu acho que tem empresa que, por exemplo, você pega um córrego ali, como é que chama aquele córrego ali aqui na rotatória que enchia muito, toda vez tinha enchente aqui. Ali na Castelo Branco. Na Castelo Branco. Ali, pessoas que moram ali há muitos anos me disseram que ali tem praticamente quase 2 metros de altura, sim, de areia acumulada. Ou seja, assim. Uma empresa o Rio poderia Batalha, os afluentes do Batalha, tem afluente do Batalha que já você nem vê a água mais. Só a terra. O vereador Manuel Lozilha, ele fez essa audiência pública voltado para, no caso da defesa contra enchente. Contra enchente, tudo, ou seja, para o município já se preparar para as chuvas que vão chegar aí no final do ano. O Pedro Valentim pergunta, o Pedro sempre ele vem falar da entidade assistencial, a COP São Francisco, que não prestou contas de mais de 1 milhão para a prefeitura, ainda não devolveu carros, ele perguntou para que área isso. Estava retendo vale-renda de idosos carentes. Ela respondeu que era complicadíssima essa situação e que caberia, inclusive, a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público está atuando nesse caso, sim. Agora tem um detalhe. A situação da COP, muita gente questionava lá o prédio que eles construíram, que eles deram como garantia. Ah, mas o prédio é da Prefeitura. Não, o prédio não é da Prefeitura. A COP fez o seguinte: a Prefeitura doou um terreno para a COP, né? E qual era o ônus da COP? Construir lá uma creche, assim. Quando a COP construiu a creche, aquele terreno passou em definitivo para a COP, ou seja, aquela propriedade, né, tanto o terreno quanto o imóvel, passou a ser da COP. Quando a COP teve esse problema de ordem financeira, que não prestou contas, e o próprio Poder Público Municipal, o Gazeta, que fez a rescisão do contrato, ou seja, não quero mais, né, não vou mais fazer os repasses para a COP por causa da prestação de contas, a COP, no acordo que foi feito, ela deu esse imóvel como garantia. Poderia dar esse imóvel como garantia? Poderia, sim, porque o imóvel é dela. O imóvel é da COP. Ah, mas o terreno, já foi regularizada a situação. Isso eu procurei ver no jurídico, e o jurídico me deu essas informações. Então, eu penso o seguinte, que agora há ainda algumas pendências em relação à COP, mas são bem pequenas em relação daquilo que era o principal, que era o ressarcimento dos funcionários. Isso já foi feito, porque a própria Prefeitura já fez o repasse, e ela tem como garantia hoje um imóvel, que a Prefeitura acabou recebendo esse imóvel como garantia das dívidas. Então, eu não vejo assim, se o Pedro Valentim tiver mais alguma outra coisa, além do que, com relação aos carros que ele está citando, eu sinceramente eu desconheço. Se o Pedro puder me passar no meu e-mail, passar uma informação na Câmara Municipal, eu até agradeço, que eu prometo para ele que eu vou procurar informações junto ao procurador do município, né, à Secretaria de Negócios Jurídicos, e dar a resposta para ele necessária. O Evandro do Meridota. Coronel Meira, sobre os imóveis abandonados em Bauru, principalmente os públicos, que o senhor levantou na Câmara, que pé está esse assunto, já que é de extrema importância para a população? Olha, como que é o nome dele? Evandro. Ó, Evandro, é o seguinte, houve um entendimento, no começo houve lá um desentendimento lá dentro da pasta da Secretaria de Negócios Jurídicos, que alguém entendia que não, tem que ser uma retomada por via judicial e tal. O doutor Segala, com muita propriedade, interpretando o que diz a legislação vigente, chegou à conclusão e mostrou o seguinte: olha,
é possível fazer a retomada, sim, sem necessidade da intervenção judicial, ou seja, a própria administração municipal pode, desde que provocar. Então, o que eu estou fazendo como vereador, e eu tenho certeza que outros vereadores também podem fazer? Identificou um imóvel, seja ele público ou seja ele particular, com característica de abandono, faz um protocolo indicando e demonstrando para a prefeitura que aquele imóvel está abandonado. Aí nós temos uma legislação municipal, cumpriu os requisitos, a prefeitura pode fazer a retomada do imóvel. É isso que tem que ser feito e está sendo feito. Nós vamos ter reflexos de algumas retomadas de imóveis daqui a algum tempo, porque assim a lei exige. Então, isso vai acontecer sim, Evandro. O Marivaldo. Boa tarde, querido professor Duda e entrevistados. Parabéns pelo pensamento lógico e vou além. Se passássemos o lixo municipal para uma empresa privada explorar durante pelo menos 30 anos gerando energia elétrica, adubo e materiais recicláveis, além de ganhar dinheiro, a prefeitura iria economizar uma boa grana com isso. Abraços. Está certinho. Certíssimo. Esse é o pensamento correto. Está certinho, Marivaldo. Esse é o famoso Marivaldo. Marivaldo, ele está correto. O homem do drone. Ah, é o Marivaldo do drone? Não pode ser inimigo dele que ele manda um drone. O Ricardo também tem um drone, qualquer coisa. Tem. Onde você arrumou? Eu comprei, me cadastrei, e hoje eu já posso fazer voo já. Verdade? Isso é verdade. Hoje em dia está tudo... Quem fala é... Quem falou? O Orlando Gasparini. Boa tarde. Quero saber do Meira, se ele sabe por que de Bauru não possuir o ótimo e eficiente serviço de Uber. Seria o monopólio do táxi que não deixa o programa se instalar por aqui? Não, por enquanto não. Na verdade, o Uber, hoje ele instala o seu produto, a sua ferramenta, em cidades acima de 400 mil habitantes. Já está com intenções e pretensões de instalar em cidades de menor porte. Hoje não há nenhum tipo, não tem uma legislação que regulamenta o serviço. Na verdade, a Prefeitura Municipal, exemplo do prefeito da capital de São Paulo, deveria regulamentar caso o Uber pretenda se instalar aqui. Agora, tenha certeza de uma coisa, se o Uber pretender instalar aqui, eu sou o primeiro a levantar a bandeira favorável, porque eu entendo que hoje o serviço de táxi aqui, com todo o respeito aos taxistas, com todo o respeito aos motoristas, as pessoas que dependem do serviço de táxi, infelizmente o serviço é muito caro, muito oneroso, e também nós temos um grupo de pessoas, de proprietários de táxi, que detêm como se fosse um monopólio, né? Porque a legislação nossa é muito fraca, e eles acabam tendo assim 6, 7, 8 pontos de táxi, tá certo? Uns táxis em péssimas condições, porque a legislação não exige, não estabelece critérios do táxi. De ano, certo? De ano, tudo. Eu tenho táxi aí que cabe 2, 3 pessoas. Se a pessoa chegar lá com 2 malas, precisa contratar 2 táxis. Então, o serviço precisa ser regulamentado e baixar o valor da tarifa. O valor da tarifa aqui é extremamente alto. Hoje uma viagem de Bauru Centro ao aeroporto, 120 a 150 reais. Tudo isso? Me perdoe, eu pago 120 numa passagem de avião de São Paulo, de Bauru a São Paulo, eu vou pagar 150 de táxi para ir do centro de Bauru até o aeroporto? Não digam que o Meira não é transparente. Eu falo assim, daqui um ano não vai ter ninguém em Bauru dos vereadores que vai arrumar tanta gente apoiando e um número grande de gente como inimigo. Porque ele é transparente mesmo, ele fala o que pensa. Eu não estou aqui para fazer média no meu mandato, eu estou aqui para tentar mostrar o que é certo e o que é o melhor para a população. Então, eu penso até o espírito de quem chegou a coronel, acho que aprendeu enquanto não é coronel, sempre tinha que submeter o de cima. Aí ficou quantos anos coronel? Coronel 5. 5 anos. Aí ele aprendeu. Agora eu sou coronel também. Não, é que o serviço do Uber é o seguinte, hoje está em tramitação pelo Congresso Nacional um projeto de lei que pode, de uma certa forma, inviabilizar o serviço do Uber no país todo, como também pode viabilizar. Eu espero que os congressistas
tramitem um projeto de lei que viabilize o projeto, porque é vantajoso, a concorrência é salutar, sempre, é salutar, sempre, eu também sempre. acho. Nada de monopólio. E o governo tem que ter mecanismos de controlar as concorrências, né? Exatamente. Onde tem exagero, onde tem ilegalidade, por aí Exatamente. mesmo. É assim que a gente chega lá. Cláudia da Vila Independência. Senhores vereadores, falando em postos de saúde, vocês estão aí na TV Prevê. Pelo amor de Deus, passe no posto da Independência. Está uma desorganização total. É muito mal administrado. Vocês estão aqui pertinho agora. Verdade. Eu tive ontem no posto de saúde, mas não daqui da Independência, do Nova Esperança. E o que eu vi ali também não foi nada bacana mesmo. É uma sujeira, um mau cuidado, as paredes todas sujas, mal pintadas, os assentos para a população. Mas é o que eu falo, isso daí, viu, prefeito? Você tem que sanar, porque um dos principais motivos da sua vitória na eleição, outra sua imagem, um cara simpático, direito, tudo uma história. Mas era que você realmente, a saúde mudava. A grande bandeira que. A bandeira principal foi da saúde. Foi da saúde. Foi. Agora você vê isso, o vereador falando, ó, a telespectadora falando, tá sujo, tá imundo. Não dá para aceitar isso aí. E volta no começo, que a gente tem o poder e não tem. Então a gente vai lá, faz o que a população pede, faz a solicitação e fica aguardando a resposta. Mas a realidade é isso que ela está passando, é verdade. Não tem que falar que é mentira, é isso mesmo. O Eduardo da Quinta da Bela Olinda. Os caras já veem que você fala, eles nem jogam tudo no céu. Coronel Meira, afinal de contas, o distrito industrial aqui entre o Meiridota e a Quinta da Bela Olinda vai funcionar ou não vai? Tem que funcionar. Eu tenho uma expectativa muito grande e confio na secretária Aline Fogolin, porque ela é extremamente bem intencionada. Ela está reorganizando a pasta, né, está buscando atrair novos investidores, está criando mecanismos e critérios para as pessoas instalarem no distrito industrial. Só que nós temos problemas no distrito 1, 2, 3 e o 4 ao final. E o 4, na verdade, precisa de uma intervenção muito mais assim acirrada e forte do poder público municipal, que é asfaltamento, rede de esgoto. Iluminação. Se não fizer tudo isso não lá, tem nada lá. Esquece. Qual o empresário que vai ter a atratividade para ir para um local daquele? Ó, amanhã, quem vai estar aqui na TV Prevê é o prefeito de Lençóis Paulista, né? Conheço ele. O Anderson. O Anderson está indo muito bem lá em Lençóis, olha, só vejo elogio à administração do Anderson lá, viu? O Anderson. Menino muito inteligente. Competente. E amanhã eu vou ter o maior prazer de entrevistar o Anderson aqui. Foi nosso aluno também, né? Foi, né? Por isso. Tem pedigree. Meira, o nego já pergunta. Meira sai da frente. O Flávio Parra e a Solange tiram o chapéu pro Meira. Que saudade do Flávio. Flávio Parra. Flávio, faz tempo que você não vai na minha sala, hein? Pelo amor de Deus. Não dá nenhuma desculpa, porque a Solange te leva sempre, né? Rédia. Desde Polícia Militar, nota 10 para sua atuação, Meira. Flavião, Você lembra? O obrigado. Flávio escrevia no Diário de Bauru, no Escrevia, Jornal da Cidade, na Auri Verde, era o grande repórter policial da história de Bauru. É isso mesmo. Um abração, professor Duda. Logo faremos uma visita para o senhor, Solange e Flávio. Solange, leva o Flávio lá na minha sala, que eu vou dar um café, daqui para ele, viu? Tá? Quer mandar um abraço pro Flávio? Opa, nossa, um abraço pro Flávio e pra Solange. Falar em Conheço Flávio os dois. Parra aqui era Nossa. Flávio Parra. Era que nem o Netão também, né? Tinha o programa do Netão, né? Netão é fogo. Netão destrói, né? Naquela época. Coronel, quando a Câmara Municipal vai investigar a planilha de custos do transporte coletivo de Bauru? É o Eduardo Lopes, do Parque das Camélias. Eduardo Lopes, não tenha dúvida que eu estou só aguardando essa planilha de custos agora, porque eu sei que tem um projeto para aumentar a tarifa. Eu quero saber como que a empresa, o conselho de usuários, que aliás eu quero saber
quem é esse conselho de usuários, como que ele se reúne, que deve se reunir semanalmente, quem é o presidente do conselho de usuários, porque o conselho de usuários, embora não seja deliberativo, seja consultivo, mas é ele que dá o aval da planilha apresentada pela empresa de transporte coletivo, que vai para o prefeito, que aumenta a tarifa. Então agora, esse ano, assim que for anunciado ou tiver um indício, porque não passa pela Câmara o aumento da tarifa, é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo. Mas eu já estou questionando, sim, a planilha de custo apresentada pela empresa de transporte coletivo para justificar o aumento que eles estão propondo agora. Então, Eduardo, tenha certeza que eu vou lutar por isso, sim. Leme do Jardim Paulista. Meira, você está sendo um grande vereador. Eu falei, você vai ter adepto para burro. Só que vai ter. Eu pego esse cara. Tudo bem. Os que vai querer pegar é os que não prestam também. Não, quem pensa o contrário. Quem não concorda com as nossas ideias. É natural, Meira, é democrático. você está sendo um grande vereador na Câmara Municipal de Bauru. Tá mesmo. Surpreendendo todo mundo. Combativo e presente. Você tem chance, já quero te botar prefeito de Bauru, de ser candidato a prefeito de Bauru. Quem sabe, né? Se continuar nesta linha de trabalho. Parabéns. Obrigado. O Zé Leme foi candidato. Eu conheço o Zé Lembra do Leme, conheço o Zé Leme. Quem sabe, vamos... O futuro, você tem que falar o futuro, a Deus perto. A saída do político é essa, Vai né? que o cavalo passa. Exatamente, não pode deixar de... O vereador, às vezes tu conversa aqui... Aí a hora que pergunta, só Deus sabe disso. Só Deus. Só Deus. Só Deus e o presidente do partido. Gerson Ferreira Verdade. do Geisel. Exatamente. A última pergunta, depois eu vou fazer. Eu não fiz pergunta aqui. Samuel já falou em cortar o meu salário já. Entendeu? Você só lê. Entendeu? Então, Mas aí que vem as perguntas boas. Claro, É o povo. quando é vereador, o povo tem que ter a preferência total mesmo. Isso. Na administração anterior, engenheiros de grande gabarito colocaram uns pinos nas Nações Unidas próximo ao Confiança Flex. Aquilo causa transtorno. Metade já foi atropelada. É horrível ali. Que pinos são esses? Não seria conveniente largar aquele pedaço e tirar aqueles negócios estranhos dali? Eu sei o que é esse pino, sim. Eles tentaram fazer uma divisória para que as pessoas que saem do Confiança... Pode falar o nome aqui, né? Claro. Confiança Flex e vão em direção ao Geisel, ali tem uns pinos de plásticos e tal. E aí o pessoal... do nosso amigo já. Do nosso amigo já. Então, eles acabam ali, de uma certa forma, passando por cima. Então, eu entendo o seguinte, a Indurb, né, por meio da Diretoria de Trânsito, ela tinha que repensar outro tipo de sinalização para facilitar a saída dos veículos. Ele está coberto de razão. De fato, aqueles pinos ali, né, de plástico, eles atrapalham, confundem. E não ficou bacana. Não ficou bacana, essa que é a verdade. Está tudo dobrado, amassado já. Amassado já, porque as pessoas passam por cima. No Flex. Na rotatória da Servimed. Na rotatória da Servimed com o Flex. As pessoas que saem do Flex e vão em direção ao Geisel, eles vão, ao acessar as Nações Unidas, ali tem uma divisória da via. E essa divisória é por esses pinos. E as pessoas acabam se confundindo, passam em cima e tal. Não é por culpa das pessoas, não, nem ato voluntário. É um ato involuntário. Vamos falar primeiro com o Ricardo. Ricardo, está chegando as eleições de deputado. O PPS vai ter candidatos de Bauru? Eu acredito que não. Que não. Bauru acho que não tem candidato. Nem estadual e nem federal. Não, federal, o PPS tem um deputado, Arnaldo Jardim. Que o Arnaldo, que pelo amor de Deus, acho que traz verbas, traz tudo. Claro que Bauru que é um deputado da cidade, mas o Arnaldo tem uma votação representativa na região, porque desde que eu me conheço por gente, o Arnaldo é um deputado presente na região, que traz um montão de coisa, né? Sim. Então, mas Bauru não... Nem estadual, né? O Arnaldo é federal e é secretário. Que tem de estadual na região é o Fernando, acho que Fernando Cury de Botucatu. Ah, mas ele é do PPS, Fernando? É PPS. Não é do PSDB? Não, PPS. Não é do PPS. E aquele moleque é inteligente. Menino bom, viu? Nossa. Menino bom teve o irmão do prefeito, né?
Ele é filho do ex... Ah, é o irmão. É o irmão, são irmãos. São filhos do Jamil. Isso, são filhos do que Jamil. Engenheiro, exatamente. Mas o cara é um bom deputado. O Jamil eu conheci pessoalmente, muito inteligente. Conheci o Jamil também. Teve na convenção nossa no sábado agora. O prefeito, o prefeito foi aluno nosso lá em Botucatu. O que era o prefeito, que saiu? O que está atual. O Cury agora saiu, porque ele cumpriu 2 mandatos. Hoje ele trabalha. Estou tentando lembrar, João Cury. O João Cury hoje trabalha no FDE, no Fundo de Desenvolvimento da Educação, né? Ele é e o irmão dele que vai ser candidato a deputado? Não, o irmão dele já é deputado estadual e vai buscar a reeleição, né? Então o que o Ricardo está falando que é o único candidato aqui do PDS, da região, da região PDS é ele. Né? E do seu partido? O nosso partido agora, o doutor Joaquim Mendonça assumiu a presidência provisória, porque o Paulo saiu do partido, o Paulo Eduardo. O Paulo grande vereador. O Paulo tomou uma decisão de cunho pessoal e também profissional, ele tem que se dedicar também à atividade profissional dele, de médico. É um médico excepcional. E ele falou assim, a minha contribuição politicamente eu já dei e tal, se precisar da minha consulta, mas ele se desvinculou do partido, desvinculou desvinculou do partido? Do partido também, já desfiliou. Então, hoje está nas mãos do Dr. Joaquim Mendonça, nós vamos ter uma convenção agora, porque por exigência da legislação eleitoral, e aí o Dr. Joaquim, talvez o Joaquim ou o Fernando Marar assumam a presidência aí o Fernando Marar assumam a presidência do partido. E aí, quem vai decidir se nós vamos ter candidato ou não, vai ter uma convenção estadual. E aí o Dr. Márcio França, que é o presidente estadual do partido, que vai ser o presidente nacional também do partido, e possivelmente o candidato a governo do estado, né? Ele é que vai tomar as decisões aqui acerca de quem vai sair candidato ou quem não vai. Muito bom. Aí, dei força total para o telespectador hoje. Ricardo, mais alguma coisa? Não, é só agradecer mesmo o convite de estar participando mais uma vez aqui com você e deixar à disposição o meu trabalho, o meu gabinete a todos os munícipes que tiverem necessidade, podem me procurar que eu vou estar sempre à disposição. Você não vai ser candidato a nada agora? Não, por enquanto não, só estou fazendo escola com o Meira. Que isso? Sou um aluno bom do Meira. Meira. Olha, os assuntos assim são bastante abrangentes, divergentes na Câmara, mas a gente procura entender um pouco de cada assunto. Eu acho que nós temos aí um problema sério agora, que é o do plano diretor, algumas mudanças que o prefeito está mudando, a área de proteção ambiental, aí você tem um problema, hoje nós vamos discutir o problema dos ambulantes, dos permissionários, enfim. Eu, como vereador, não tenho um segmento, eu só trabalho com saúde, só com educação. Não, o vereador ele tem que estar aberto para receber todos os assuntos em seu gabinete. E eu estou aberto para esse diálogo e contem comigo naquilo que eu puder ajudar. Posso não agradar algumas pessoas em razão das minhas posturas, mas tenho a certeza e a absoluta convicção que faço em prol da cidade de Bauru e em prol dos munícipes, da maioria dos munícipes. Em relação ao coletivo individual, eu prefiro o coletivo. Nenhum dos dois ainda foi citado na Lava Jato, né? Ainda não. Não. E nem vamos ser. Vou, porque aqui não tem nem o Lava nem o Jato. Então nem o Lava nem o Jato. Então tá bom. É por aí, meu. Deus quiser. O negócio é trabalhar seriedade. Postura firme e tal. Muitas pessoas questionam sobre o vereador ganha isso. Olha, se eu for trabalhar pela remuneração, eu abandonaria. Porque a gente tem uma despesa muito alta, eu tenho pela planilha, tudo que eu gasto. Mas quanto ganha o vereador em Bauru? Não era tanto, não? Subiu muito assim? Hoje o subsídio de um vereador é em torno de R$7.200. Pelo amor de Deus. Sim. Com os descontos não dá 6 mil. Bem, se for menos que isso, não dá, é difícil, porque você tem que conciliar vários assuntos. Hoje, por exemplo, eu fui na Câmara, você vai hoje à tarde, você tem que ir, carro, deslocamento, tudo isso, mas é o seguinte, se eu assumir o compromisso, eu tenho que cumprir. Então agora eu não tenho que reclamar. Eu tenho que pegar e honrar o meu compromisso que eu assumi com a população. É isso aí. Um dia, quem sabe nenhum político será remunerado pelo cargo que desempenha. Torçamos para isso. Sim. Né? Mas hoje é praticamente impossível
você não ter uma remuneração mínima para poder Trabalhar, você né? desenvolver o seu trabalho, o seu cargo. Ó, apareceu aqui a Abner Isidoro. É o Abner Isidoro. Abner Isidoro. Quero dirigir um questionamento ao Coronel Meira. Mas tem que ser rápido. Vamos lá, então. O Samuel. Senão eu ligo para ele. Qual o seu posicionamento, vereador, em relação à criação de um Conselho Municipal de Juventude de caráter consultivo? A nossa juventude não tem voz no município. Desde já deixo aqui minha profunda admiração pelo excelente trabalho de Vossa Excelência. Ele está enviando isso do meu dispositivo Samsung, que está assistindo a TV Prevê pelo celular. Não, olha, hoje o segmento de jovens, eu acho que ele não tem representatividade junto ao poder público. Eu entendo como extremamente coerente a reivindicação dele e o pedido dele. E outra, ele já falou bem claro, caráter consultivo, nada de conselho com caráter deliberativo, porque senão daqui a pouco o conselho vai querer mandar mais que o prefeito, vai querer mandar mais que o vereador. Com jovem, eu fico até feliz de ver um jovem preocupado com isso. Não, aí. Porque a maioria dos jovens hoje estão tudo alienado na internet, viu? É uma tristeza inacreditável, entendeu? Isso mesmo. Então, eu não lembro se eu conheço o Abner. Qualquer coisa, eu vou até falar para a Nádia pegar alguns jovens aí que realmente gostam. Olha, é uma sugestão. Traz aqui pelo menos uns 2, 3 jovens, como o Abner e outras pessoas. O Lucas, por exemplo, que é o nosso suplente do PSB, um menino jovem, um garoto inteligentíssimo. Mas já foi candidato. Foi candidato, teve 1.600 votos aí. Menino bom mesmo. Tem que trazer essa molecada. Trazer aqui para ouvi-los, deixá-los falar aqui, colocar suas ideias. Sim. Importantíssimo. Uma Coronel, sugestão. um prazer falar com você. Muito obrigado, viu, Ricardo? professor? Mais uma Prazer vez. foi meu. Obrigado, viu, Ricardo? Bom, tá aí. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.